pessoal, tudo certo? Eu esqueci meu papel. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Dois 1000 anos depois. Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Estou nessa vicinal aqui hoje para poder comentar um pouco sobre a questão da adaptação do motor. Porque foi uma coisa que aconteceu comigo. E também que eu conheci um inscrito esses tempos que é daqui da minha cidade. Ele também adaptou e aconteceu a mesma coisa com ele. E eu tô fazendo esse vídeo como uma forma de prevenção e conscientização do que você precisa para adaptar o motor. Muita gente acha que adaptar o motor é simplesmente você colocar o motor, passar o chicote e boa, mais nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas tem alguns detalhes, né? E para esses detalhes não tá passando batido, eu vou falar. A parte elétrica. Normalmente quando você compra um motor de uma moto, de um desmanche, ou você tira de uma moto que foi dado baixa, alguma coisa, seja da onde for a origem, normalmente quem vende o motor, ou quem está passando o motor, ele passa com a parte elétrica tudo. Parte elétrica e carburação. Precisa checar todos os itens, porque queira ou não, se precisar de algum item ou não, vai fugir do seu orçamento que você estava pensando e vai tomar uma surpresa. E alguma dessas peças que você precisa estar checando, normalmente vai ser o que? Bobina, CDI, relé de partida, os punhos normalmente, que nem a adaptação do motor da estrada, os punhos tem que ser o da estrada mesmo, tanto de partida quanto de luz, para poder dar para dentro certinho, a moto funcionar todas as funções dela. Ficar esperto nisso aí. Normalmente na parte elétrica você vai ter que cortar algum fio, ou se não alongar esse próprio fio. E nunca, principalmente que nem na minha CG, acabou que deu certo a questão do comprimento dos fios, sabe? Ele não ficou muito... Ele não ficou muito fora do tamanho. Deu pra dar uma enrolada, uma diferenciada aqui, acabou dando tudo certinho. Mas se for pegar, vou colocar em uma outra moto, uma CGzinha 2000, se não uma CGzinha dessas um pouco mais nova aí, provavelmente você vai ter que alongar fio, vai ter que cortar, às vezes vai ficar muito comprido alguma conexão, algum fio que vai para pro tipo seu CDI, às vezes pro retificador, alguma coisa. Normalmente você vai ter que dar uma encurtada, não vai bater certo, cara, não adianta. Raramente dá certo. E o outro ponto, pessoal, seria o pezinho, onde você apoia o pé, sabe? Quando você está pilotando a moto. Que nem na adaptação do motor da estrada. O motor da estrada ele não tem aquela furação igual o da CG. Da CG o estribo ele é parafusado no motor, né? Da estrada não tem, porque da estrada é no bacalhau, onde você apoia o pé. Então tem um estribo chamado estribo berço. Apelido dele, né? Estribo berço. O nome dele mesmo, vai lá saber. Não faço nem ideia, cara, como se realmente. Mas eu conheci como estribo berço, então eu tô passando pra vocês como estribo berço. É um estribo que ele faz como se fosse um arco. Ele vai no ponto de fixação da frente do motor e vai também no ponto de fixação atrás do motor. Ele passa o arco por baixo do motor. E que nem o pedal de câmbio, pessoal. O pedal de câmbio, no meu caso aqui eu coloquei o da 150, porque o meu tinha quebrado, nem cheguei a testar ele. O da 150 acabou servindo perfeito. Eu precisei só dar uma entortadinha para ele não passar muito perto da carcaça da tampa do motor, mas deu certinho, não tem o que falar. Ele tá numa distância boa, o pé pra você trocar a marcha não tá desconfortável. E é isso aí, cara. Já o lance da transmissão, muitas vezes a pessoa ela fica naquela, pô, a transmissão da estrada ela é bem mais grossa, né? A corrente, a coroa é diferente, o peão provavelmente é diferente. De fato é. Mas como você vai colocar uma roda de CG atrás, só você colocar o kit inteiro da estrada, né? Mas muitas vezes a pessoa não faz isso. Tem muita gente que prefere, igual eu, a roda raiada na CG. Que nem a roda raiada,
você colocar a roda raiada, você vai usar o peão e a transmissão vai ser praticamente CG. A única diferença é que, em vez de você usar o peão do seu motor, se for o 125, sei lá, você vai usar o da 150, porque o da 150 ele bate com o eixo da estrada. O eixo da estrada da 150 é igual. Já o carburador, rapaz, o carburador foi uma incógnita pra mim, porque o da estrada ele é um carburador muito grande, quando vocês já conhecem, né? Ele é muito maior do que a proporção da CGzinha. A CGzinha é um pouco mais miúda, pequenininha. O carburador da estrada é muito grande. E eu normalmente coloco em qualquer CG, ou ele vai pegar perto do... ele vai pegar no quadro, ou se não no tanque. E normalmente ele fica sempre atravessado um pouquinho, fica na diagonal. Isso aí, por consequência, é quase certo que vaza um pouquinho de gasolina, dependendo de como, às vezes você para a moto, às vezes você está andando, vai pingar um pouquinho de gasolina você vai perder pelo ladrão. Uma solução para um carburadorzinho fica bom, mas aí você teria que regular ele, deixar ele bem afinado. Provavelmente tem que mexer em chiclete, mexer em várias coisinhas, uma regulagem um pouco mais afinada aí, que seria o carburador da Twister, né, para funcionar redondinho. É um carburador que ele é um pouquinho gordinho, mas ele não é tão alto e tão alto quanto da estrada. Então o que acontece? Como ele não é tão alto quanto da estrada, ele cabe na proporção da moto, ele só vai invadir um pouco a parte da carenagem. Onde tem a carenagem, você vai ter que, às vezes, fazer um recortinho na carenagem, alguma coisa, ou deixar sem, né, como muitos deixam. E a solução que eu encontrei foi o carburadorzinho Coso. O carburadorzinho Coso, ele é um pouquinho menor, né, e ele não ocupa tanto espaço. Ele tem a dimensão de um carburador, por exemplo, de DT. Eu já usei o carburador de DT, mas o carburador de DT ele não funcionou direito. A funcionalidade dele ficou meio comprometida nessa parte, sabe? E o que acontece? Não use, por favor. E esse aqui não, esse aqui a única coisa que eu tive que fazer foi colocar o filtro esportivo. Cortei a carenagem por conta do filtro esportivo. Cortei a carenagem por conta do filtro esportivo. Outro tópico seria a bateria. Se a sua motinha é pedal, as famosas KS, aviso ou alguma coisa semelhante, o que acontece? Nas motos, a partir da pedal, normalmente a bateria é um pouco mais fraca. As mais novas nem tanto, mas as mais antigas é 4 ampere, essas baterias mais miudinhas. Que não adianta, 2, 3 partidas você come a bateria inteirinha. Se for no outro motor twist, motor de estrada, você usar a mesma bateria. Então a bateria, por consequência, é bom você trocar. Mas se a sua moto já é partida elétrica, uma 150 partida elétrica, aí provavelmente ela já deve estar com uma bateria de 6 ampere, de 5, dependendo da quantidade, que dá pra aguentar, dá pra quebrar um galho se ficar um tempinho usando a mesma bateria, que é de buenas, cara. Sossegadinho você vai usar essa mesma bateria por um bom tempo, aí provavelmente ela vai aguentar, né? Mas se for entregador, alguma coisa, uma partida atrás da outra, né, parou no cliente partida direta, eu acho que não sei se aguenta não. Mas na dúvida, que nem no meu caso mesmo, eu meti uma bateria de Twister, cara. Incrível que pareça, ter uma bateria de Twister na minha moto. Bateria de Twister, se não me engano, é de 6 ou 7. Mas é que ela é um pouco maior, né? Ela é grande pra caramba, rapaz. E é isso aí. E outro tópico
O escapamento, tem muita gente, tem que colocar o escapamento da estrada. Você usa o escapamento da estrada, tem que pegar, aproveitar a curva. Cara, quando você for comprar seu motor, você não fica bajulando o escapamento não. Porque o escapamento da curva da estrada, se você vai soldar o negócio, vai ficar um puta escapamento cheio de solda. Aí não adianta, cara. Aí não tem condição não. Mas não adianta, mas normalmente os escapamentos que tem da ACG, por exemplo, se você for colocar só um motorzinho no nosso carro da estrada, se for da Twister, motorzinho de Twister, você vai ter que cortar, não tem jeito. Twister você corta até o quadro, você tem que fazer uma adaptação um pouco mais foda mesmo. Já de estrada, como é tirar um, coloca outro. O escapamento da CG, da maioria da CG vai servir. O mesmo que o seu modelo usa vai servir no motor da estrada, porque a saída do cabeçote tem uma diferença, né, da posição, mas não é tanta. Essa diferença aí, o que acontece? Quando você vai colocar o escapamento do motorzinho de estrada na CG, você tem que dar uma rebolada a mais para você poder encaixar o escapamento. Ele serve, mas ele tem um encaixe um pouco mais justo. Então você tem que dar uma habilidade aí, uma malemolência, uma paciência na hora de você colocar, mas ele encaixa sim. Outra coisa que acontece seria o ponto de fixação do motor, cara. O ponto de fixação do motor, muita gente me pergunta, fica na dúvida, será que é mesmo? Será que é como o pessoal fala? A distância de um ponto de fixação do outro, tanto os parafusos que vai na frente do motor, atrás do motor, tem o do cabeçote em cima, eles são praticamente o mesmo. Você não vai ter que cortar o quadro. Tem gente que corta o quadro para poder colocar aquele suporte dianteiro que vai aqui na frente do motor, que é colocar o da 150, né? Aí o cara corta para colocar o da 150, mas sem necessidade. Dá para você colocar em qualquer moto aí o motorzinho de estrada e usar os pontos de fixação original. Que nem só em relação da minha CG, que ela tem um ponto de fixação que segura no cabeçote, que essas motos mais novas não tem. O que acontece? Nesse aí a furação não bate, mas você tem que fazer um pequeno recorte nesse suporte aí, que é um suporte removível, ele não é soldado no quadro nem nada. Ele é um suporte que ele é parafusado no quadro e na parte de cima desse suporte é presa a bobina e ele vai preso no cabeçote. No meu caso eu cortei e coloquei ele para ser soldado de novo o meu amigo, né, claro que eu não estou mexendo com solda, não mexo com solda. Meu amigo cortou e soldou de novo e reposicionou o furo desse suporte para ele bater com o cabeçote da estrada. O cabeçote da estrada ele tem umas diferencinhas, né, de proporção de tamanho aí pro da CG. Mas além disso, também era descarte. Tem muita gente que não usa esse suporte. Ele corta ali e deixa só o suporte da bobina, que é a parte de cima desse ferro. E boa, cara. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.